Santa Rosa de Viterbo, o nome já diz, né? Nasceu em Viterbo, uma cidade da Itália, em 1233 e faleceu em 1251. Filha de João e Catarina. E conta que desde pequenininha ela dizia, né, que ela gostava de ficar pensando em Jesus. Olha que coisa linda. Quando ela meio que desaparecia, assim, as pessoas sentiam falta dela, perguntavam para a mãe: onde está Rosa? E ela sempre respondia: deve estar pensando em Jesus em algum cantinho por aí. E a vida dela foi toda assim, né, permeada de espiritualidade. A mãe dela trabalhava no Carmelo e então aquela espiritualidade franciscana, de certa forma, indiretamente já estava fazendo parte da vida de Rosa. Tem alguns milagres atribuídos a ela, por exemplo, quando ela ainda criança, uma tia sua faleceu e conta que ela fez oração, conversou com Jesus, pediu, e eis que lá no cemitério já, todos em volta do caixão, ela chamou pela tia, e a tia se levantou, disse que foi um corre-corre, né? Porque todos se espantaram, mas isso também ia fazendo com que as pessoas retomassem a sua fé em Deus. Tem um outro episódio que conta que ela saía pelas ruas pequenininha, com uma cruz, sempre com um crucifixo na mão, falando de Jesus, e isso incomodava, né? Incomodava os hereges, incomodava até mesmo as autoridades da época. E ela e sua família foi levada para uma cidade chamada, se não me engano, Soriano. E lá nessa cidade ela continuou fazendo o que ela precisava fazer nas praças. Houve uma pessoa, um herege, que duvidando dessa fé dela, meio que obrigou a entrar, né? Ficou exigindo uma prova de que ela entrasse numa fogueira. E ela entrou, mas ela saiu ilesa, ela não se queimou. Uma outra situação foi que uma pessoa estava zombando dela e ela ali, né, na manifestação da fé dela, porque ela não se rendia, ela não negava a fé, ela diz que a barba e o cabelo desse homem caiu ali na frente de todo mundo, porque por estar zombando dela e tudo, então Deus estava assim, muito presente na vida dela e ela cumpria fielmente aquilo que Deus lhe pedia. E houve uma época também que ela adoeceu, e doente, assim, à beira da morte, ela rezou, ela se ajoelhou pertinho da cama e Nossa Senhora, ela contou para a mãe dela que Nossa Senhora lhe apareceu, a Virgem Maria lhe apareceu, inclusive pedindo que ela fizesse visita a algumas igrejas, e ela foi cumprindo aquilo que Nossa Senhora havia mandado. Então, e ela, ao se levantar daquele momento de oração, ela já se levantou sem febre, né? Tamanha fé que ela tinha e intimidade com Nossa Senhora. Retomando aqui, assim, tem sempre alguns fatos que vão vindo na mente da gente e nem sempre de forma linear. Aos 8 anos, ela conta que ela recebeu a visita de algumas senhoras e ela ficou ali, né, falando de Deus para essas senhoras, e ela logo, ela dizia assim, em êxtase, né, ela foi arrebatada: o rei Luís é vencedor e os cristãos triunfaram. Também teve um outro episódio em que ela, numa dessas praças, quando ela ficava ali pela cidade pregando com o crucifixo na mão, foi juntando aquela multidão, e a multidão era tamanha que as pessoas não conseguiam vê-la, e ela então levitava e ficava acima das pessoas, continuava pregando como se nada de extraordinário estivesse acontecendo, não é? Então isso era tudo muito, muito normal, muito natural acontecer com ela. Também Rosa, ela morreu aos 18 anos, sem agonia, sem sofrimento. Foi canonizada em 1457 pelo Papa Calixto II, por ter sido corajosa e destemida. E ela é verdadeiro exemplo de santidade e é considerada a padroeira da juventude franciscana aqui no Brasil. Rosa, ela se dirigia ao povo dizendo: irmãos, façamos penitência e apaziguemos a cólera de Deus, pois grandes males nos esperam. Ela era o que a gente chama de instrumento eficaz nas mãos do Pai Celeste, porque ela tanto anunciava quanto
denunciava as artimanhas do diabo, né? O seu corpo incorrupto até hoje. E por revelação, ela sabia o que o imperador estava tramando, então ela sempre dizia ao povo, viva a igreja, viva o Papa, viva nosso Senhor Jesus Cristo. E aos 14 anos ela foi presa e não se amedrontou, né? Ela foi presa porque o imperador considerava que ela estava incomodando. E ela então disse ao imperador, quem me manda pregar é muito mais poderoso e assim prefiro morrer a desobedecê-lo. O imperador, numa situação como essa, com certeza teve vontade de matar Rosa, porém ele tinha medo do que o povo poderia fazer se ele a matasse. Então, por isso ele mandou para aquela cidade que eu já mencionei, Soriano. E lá ela continuava pregando nas praças, ela curou cegos, ela transformou rosas, pães em rosas, não é? Conta, foi aí, por exemplo, que desde menina eu me tornei, assim, devota de Santa Rosa pelas histórias que meu pai contava. E era sempre esse milagre, eu admirava, achava a coisa mais linda, né? Ela pegava pães para dar para as pessoas que estavam com fome, e quando o seu pai ia olhar o que tinha naquele aventalzinho dela, que ela sempre usava um aventalzinho, e ela mostrava e havia rosas ali. Então os pães eram transformados em flores para disfarçar o que ela estava fazendo em favor dos irmãos necessitados. E é isso, né? É a gente tomar de Santa Rosa como toda essa firmeza de paz e de fé destemida que ela tem como exemplo para nós. Nós que somos paroquianos de uma paróquia cuja padroeira é Santa Rosa de Viterbo. E sobre a ladainha, foi em 2015 a inspiração, e inclusive sobre isso eu conto num livro que eu venho escrevendo, logo mais será publicado, para honrar a Santa Rosa, essa rosa aqui no sertão, vinda da Europa, mas é a nossa rosa do sertão. E lá eu falo sobre como foi esse momento, né, de inspiração. Era um período em que a gente estava na coordenação da comunidade, juntamente ao padre Reinaldo Nereide, que estava ali comigo, e irmã Beth também, quando ela foi embora daqui da comunidade das freiras, ela foi para a Indonésia e nos deu alguns livros sobre a história de Santa Rosa, porém escritos em italiano. Como nós não sabemos escrever, traduzir o italiano, nós entramos em contato com um padre Giordano na época. E a resposta dele foi que não necessariamente a gente precisaria estar traduzindo, mas que a gente podia fazer as nossas preces, as nossas orações a essa nossa padroeira. E eu me recordo de ter ido a uma festa de padroeiro numa cidade vizinha, e lá eles cantavam o hino ao padroeiro. Então eu me senti naquele momento chamada a unir a fala do padre Giordano àquela vivência de ouvir o hino, uma ladainha do padroeiro. Então eu me sentei, pesquisei, estudei, rezei, pedi inspiração ao Espírito Santo de Deus, e diante do altarzinho que eu tenho na minha casa, eu me sentei e escrevi a ladainha, e me alegra muito poder ter contribuído com a fé do nosso povo. Me emociona muito quando ela é cantada nas missas, na igreja, porque assim que ela foi escrita, eu mostrei ao padre, mostrei à irmã Sônia, avaliaram, disseram que era um texto litúrgico, e pedi a Rafael que colocou a melodia, e assim a gente canta até hoje, para a honra, né, da nossa padroeira Santa Rosa, e em louvor ao nosso Deus, que é sempre para Ele, para Jesus Cristo que nós caminhamos. Continuando sobre essa questão de ser devota, eu sempre me preocupava, assim, observava. É claro que tem muitos devotos. A história de Santa Rosa aqui entre nós, ela é, nossa, da década do século XIX, né?
1800, eu não vou lembrar o ano agora, quando essa imagem foi trazida aqui para a capela, a antiga capela. E a gente tem uma coisa curiosa também que me chama muita atenção, é a quantidade de mulheres que tem o nome Rosa aqui entre nós, justamente em homenagem, em gratidão pelas pessoas terem seus pedidos atendidos por Deus, pela intercessão, né, de Santa Rosa, que a gente confia a ela e ela escuta. Inclusive nesse livro eu trago alguns depoimentos, eu trago alguns nomes dessas pessoas também, dessa quantidade de rosas. Mas houve uma época em que parecia, na época que eu era assim adolescente, jovem, que a gente não tinha, que a gente só cultuava no período da festa de Santa Rosa. Inclusive a festa dela era celebrada sempre no dia 8 de setembro. E foi nessa época de Padre Reinaldo aqui, que em 2015, mais ou menos, eu tenho inclusive a cópia desse documento, quando a Câmara, a gente levou um pedido da paróquia para que o dia da padroeira, o feriado, fosse modificado em virtude de... O dia 4 de setembro é o dia da transladação do seu corpo, então é festejado nesse dia. E aqui para nós, na Diocese, o dia 8 de setembro já é um dia de festa de um outro santo. Então, isso de certa forma dificultava a vinda do bispo para celebrar conosco. Então, nós justificamos e foi alterado. Hoje em dia é o dia 4 de setembro, a festa da padroeira Santa Rosa de Viterbo. Então, naquela época a gente queria assim encontrar maneiras de fazer com que brotasse no coração de todo mundo esse desejo de lembrar, de cultuar, de fazer suas preces por meio de Santa Rosa o ano inteiro, não somente na época do novenário. Então, naquela época a gente fez alguns artigos para serem vendidos, distribuídos, como por exemplo os imãs. Esses aqui, por exemplo, eu tenho daquela época e ficam na minha geladeira. Então, o tempo todo eu estou ali acompanhada da imagem de Santa Rosa de Viterbo, menininha linda com esse aventalzinho florido. Também a gente descobre os dons artísticos. Essa, por exemplo, é toda confeccionada em palha por Gileno, que é um artesão, e ele faz Santa Rosa. Muitos gostam de presentear e de ter. Eu tenho essa desde sempre. E aí eu ficava sempre com vontade. Eu dizia que eu tinha um sonho de ir à Itália para poder ir a Viterbo, para conhecer a terra onde Santa Rosa viveu. Ainda não pude realizar esse sonho, mas a minha ex-cunhada, que mora na Itália, ela trouxe há alguns anos uma Santa Rosa pesada, diretamente de lá, de Viterbo, e uma relíquia de Santa Rosa de Viterbo, e fica no meu altarzinho, na minha casa, a quem eu dirijo minhas preces. E aqui é o texto plastificado da ladainha, o original, para não se perder, não se estragar. Então é sempre uma alegria poder falar de Santa Rosa, e ainda acho que tem muito para que a gente possa fazer, para que nossas crianças conheçam a história de Santa Rosa. Por exemplo, é um desejo, acho que a gente tendo um centro catequético, até mesmo as paredes desse centro catequético, elas podem contar. A gente encontrar aí os artistas que escrevem nas paredes, que desenham, poderem desenhar, escrever a história de Santa Rosa nas paredes. E assim, quando a gente adentrar aquele centro catequético, a gente já está rodeada da história desta santa, desta menina, desta Rosa de Viterbo, mas que também é a nossa Santa Rosa do Sertão.